As cenas que acabamos de ver não são ficção. Acontecem diariamente no Japão. Inúmeras pessoas, de jovens a idosos, vivem tão isoladas que ninguém repara. Algumas morrem silenciosamente nos seus quartos, e só semanas depois os vizinhos percebem que algo não está bem. Curiosamente, estas tragédias não nascem da pobreza ou da violência. Elas surgem numa sociedade que o mundo ainda considera próspera, ordenada e disciplinada. No entanto, por trás desta fachada perfeita, esconde-se uma profunda tristeza que poucos querem enfrentar. Neste vídeo, vamos mergulhar nesta vida silenciosa, mas sombria, e descobrir por que tantos japoneses escolhem, ou são forçados a escolher, isolar-se do mundo exterior. Verá como a solidão se está a tornar uma ameaça real para o futuro do país, e por que o governo japonês procura soluções. Sou Simon, isto é Ruta Asiática, e bem-vindo a um dos problemas mais assustadores da sociedade japonesa moderna. Hikikomori, o fenômeno de pessoas que se fecham nos seus quartos e desaparecem da vida pública. Hikikomori, quando as pessoas decidem desaparecer. Hikikomori é um termo japonês que se refere a indivíduos que se isolam completamente da sociedade, desaparecendo praticamente do dia a dia, fechando-se nos seus quartos e vivendo como se o mundo exterior já não existisse. Já mencionei este fenômeno antes, mas nunca aprofundei a sua verdadeira dimensão. Muitos comparam Hikikomori a antigos eremitas que procuravam a iluminação, mas neste caso, as razões não são nem filosóficas nem religiosas. É uma rendição silenciosa quando as pessoas não conseguem suportar a pressão da vida moderna, um afastamento da sociedade, quando a própria comunidade as faz sentir que já não tem lugar. Este fenômeno era inicialmente comum entre jovens japoneses que enfrentavam uma pressão intensa, da escola ao dia a dia. Numa cultura que vê a disciplina e o desempenho como a medida do valor, aqueles que não conseguem acompanhar sentem-se frequentemente como falhanços. Assim, muitos fecham as portas dos seus quartos, param de estudar, trabalhar e comunicar com quem quer que seja, por vezes durante meses ou anos. O que antes era considerado um problema de adolescentes, espalhou-se agora de forma alarmante. Estudos recentes mostram que mais de 1,5 milhões de japoneses vivem como hikikomori, e a maior preocupação é que já não se restringe aos jovens. Hoje, adultos e idosos também são afetados por este estilo de vida, criando uma geração de pessoas que silenciosamente abandona a sociedade, embora ainda vivam no país. 2. Pressão invisível. O fenômeno hikikomori não surge por acaso. É o resultado da forma como a sociedade japonesa foi construída ao longo de dezenas de anos, onde a pressão e a competitividade se tornaram partes inseparáveis do dia a dia. Desde muito jovens, os japoneses tendem a entrar num sistema educativo rigoroso, com exames difíceis, classificações e critérios de avaliação estritos, que fazem com que até um pequeno erro seja suficiente para ser considerado um falhanço. Não cumprir as expectativas não significa apenas notas baixas, mas também está ligado à vergonha e à condenação. No ambiente de trabalho, a pressão é ainda maior. Longas horas de trabalho, lealdade absoluta e o sacrifício quase total da vida privada para cumprir as expectativas da empresa. A sociedade japonesa também tem inúmeras regras invisíveis que todos devem seguir. Desde a forma de falar até o comportamento em público, tudo o que se desvia da norma é facilmente visto como diferente e isolado pela comunidade. Neste contexto, muitos jovens que foram magoados por bullying na escola ou pelo sentimento de nunca serem bons o suficiente, veem o afastamento do mundo, gradualmente, como a opção menos dolorosa. Quando se vive dia após dia com o medo de não cumprir as expectativas dos pais, professores, colegas e da sociedade, fechar a porta e desaparecer torna-se, por vezes, a única solução que lhes ocorre. 3. A pressão que leva milhões de pessoas a desistir da vida. A maior razão pela qual alguém se torna um hikikomori é por não conseguir suportar a pressão da vida moderna no Japão, onde tudo gira em torno de desempenho, estatuto e perfeição. Quando alguém não consegue acompanhar este ritmo de vida, facilmente se sente um fardo ou um falhanço, e em vez de continuar a lutar, retira-se do mundo. O que é particularmente diferente no Japão é que a maioria das pessoas que se isolam não o faz por necessidades materiais. O Japão é um país próspero, onde a maioria das famílias tem meios para que os seus filhos vivam em casa durante anos, sem ter de trabalhar. Serviços como entrega em domicílio, lojas de conveniência 24 horas, internet de alta velocidade e todas as comodidades permitem-lhes manter uma vida isolada por períodos muito longos. Isto cria um ambiente quase ideal para auto-isolamento. Mas também levanta uma questão assustadora. O que acontece quando os pais, os únicos que os sustentam, já não estão presentes?
O governo japonês está muito preocupado porque centenas de milhares de pessoas vivem isoladas da sociedade há muitos anos, até décadas, e se perderem o seu apoio, poderão tornar-se um grupo populacional completamente incapaz de se sustentar. Este não é apenas um problema individual, mas uma ameaça real para a economia e o funcionamento de todo o país no futuro. 4. A solidão espalha-se também pelos idosos. O fenômeno do isolamento já não é apenas um problema da geração jovem, mas estendeu-se a uma grande parte da população idosa no Japão. Muitas pessoas, após a reforma, afastam-se gradualmente de antigas relações, deixam de ter família por perto ou perdem o contato com filhos e netos, e depois vivem os seus dias completamente sozinhas. O Japão é um país com uma das mais altas expectativas de vida do mundo, mas ao mesmo tempo com uma taxa de natalidade extremamente baixa, o que faz com que cada vez mais idosos deixem de ter alguém ao seu lado. Vivem em pequenos apartamentos, dependem da sua reforma e de conveniências como lojas de conveniência ou serviços de entrega, o suficiente para existirem sem ter de encontrar ninguém. No entanto, a combinação de uma população que envelhece rapidamente e um estilo de vida cada vez mais isolado pinta um quadro preocupante. Não só os jovens perdem a conexão, mas também os idosos se retiram silenciosamente da sociedade. Para muitos, esta não é uma escolha, mas sim a consequência de uma sociedade que já não é capaz de manter laços humanos fundamentais. 5. Kodokushi. Quando as pessoas morrem em silêncio. O isolamento contínuo levou a um fenômeno comovente chamado Kodokushi, que significa morte solitária, e se refere a pessoas que morrem sozinhas nas suas casas e são descobertas apenas dias, semanas ou até meses depois. Este fenômeno chamou a atenção pela primeira vez na década de 1980, quando o número de idosos a viver sozinhos aumentou drasticamente, mas hoje já não se restringe a idosos, ocorrendo também em pessoas de meia idade e até, em alguns casos, em jovens hikikomori. Os primeiros sinais são muitas vezes muito subtis: correspondência a acumular-se à porta, contas por pagar, rendas em atraso. Por vezes são os senhorios ou carteiros que são os primeiros a perceber que algo não está bem. Esta dolorosa realidade deu origem a toda uma indústria de serviços especializada na limpeza de apartamentos, onde pessoas morreram solitárias, uma vez que o processo de decomposição deixa odores e vestígios que parentes ou senhorios dificilmente conseguem remover sozinhos. A existência de tal profissão reflete a seriedade do problema e mostra que a solidão no Japão não só leva as pessoas a retirar-se da sociedade em vida, mas também que a sua morte passa tão silenciosamente que ninguém percebe que desapareceram. 6. Quando a solidão se torna uma ameaça para o futuro. Olhando para o quadro geral, desde jovens que se retiram para os seus quartos, a pessoas de meia idade que perderam completamente o contato social, até idosos que vivem e morrem sozinhos, torna-se claro que o problema já não é um assunto pessoal, mas uma verdadeira ameaça para o futuro do Japão. O governo está cada vez mais preocupado, pois o país já enfrenta escassez de mão de obra e uma população que envelhece rapidamente. E se milhões de pessoas abandonarem a educação, o trabalho ou qualquer atividade social, isso pode enfraquecer seriamente a economia. No entanto, a preocupação não reside apenas na economia. A questão maior é como reintegrar na vida normal pessoas que se isolaram do mundo há muitos anos, por vezes décadas. O Japão pode ser uma das sociedades mais civilizadas e modernas do mundo, mas é também o lugar onde surgem os problemas mais silenciosos e inimagináveis. Um país onde muitas pessoas já não encontram razões para viver em comunidade, e um futuro onde pode não haver pessoas suficientes para sustentar uma sociedade que perde cada vez mais o contato. 7. Japão e a grande questão por resolver. Considerando toda a situação, desde jovens que se retiram para quartos escuros, a pessoas de meia idade que cortam todos os contactos sociais, até idosos que vivem e morrem sozinhos, é preciso perguntar como um país tão próspero e disciplinado como o Japão pôde chegar a este ponto. O Japão ainda é um grande país, mas sob a sua superfície bela e ordenada, escondem-se problemas silenciosos que muitos nunca veem. Uma sociedade onde demasiadas pessoas já não encontram sentido em viver em comunidade. O mais assustador é que ninguém sabe o que acontecerá nos próximos anos. Se o Japão será capaz de trazer de volta para a sociedade as pessoas que desapareceram da vida. Esta é a grande questão para a qual nem o governo ainda tem uma resposta. E assim, a solidão, que é aparentemente invisível, torna-se um dos maiores desafios que este país terá de enfrentar. O que pensa de tudo isto? Partilhe as suas ideias, e nos próximos vídeos continuaremos a falar sobre histórias como estas.